Olá, tudo bem? Neste vídeo falaremos brevemente sobre o caso da Noruega contra as Testemunhas de Jeová. Resumindo, em dezembro de 2022, a Noruega anunciou a sua intenção de cancelar o registro das Testemunhas de Jeová como comunidade religiosa naquele país. E essa decisão foi baseada na prática das Testemunhas de Jeová de desassociar membros que não seguem seus ensinamentos. As Testemunhas de Jeová, por sua vez, entraram com um processo contra o governo norueguês, questionando a legalidade dessa decisão. O julgamento começou em 8 de janeiro de 2024, é bem recente, e já terminou. Agora eles vão começar a analisar tudo o que foi dito lá naquele julgamento, que foi realizado no Tribunal Distrital de Oslo. E o que eu vou apresentar a seguir baseia-se na postagem de uma pessoa que usa o codinome de Larchwood na plataforma X. E ele disse o seguinte a respeito das testemunhas que representaram as testemunhas de Jeová. Então, essas testemunhas jurídicas são aquelas pessoas que estavam sendo usadas para representar as testemunhas de Jeová. E segundo ele, ninguém foi desassociado porque não acreditava mais nos ensinamentos das testemunhas de Jeová. Então eles pegaram ali pessoas que saíram por outros motivos. Todos haviam sido desassociados e desejavam voltar para a congregação porque nunca perderam a fé. Portanto, não é como as testemunhas do Estado, onde a maioria perdeu a fé ou ganhou uma fé diferente, mudou de religião, enquanto ela estava associada ou posteriormente quando deixou de ser testemunha de Jeová. Segundo ele, isso aí poderia ser um peso também. As pessoas desassociadas que mantiveram a sua fé, essas testemunhas, elas como que estavam dando um tempo da organização. Elas queriam voltar depois de um tempo. Duas delas testemunharam porque tinham filhos que haviam sido desassociados. Dois deles nunca haviam sido desassociados e não tiveram experiências particularmente relevantes para o caso. Parecia que alguém estava ali apenas para dizer que a vida havia melhorado depois que se juntaram às testemunhas de Jeová. Suas histórias, como diz aqui o Lortwood, não tinham relevância para a desassociação. E, na verdade, ele prossegue dizendo, uma das testemunhas não sabia bem o que aconteceria se ela fosse desassociada. E uma delas só desistiu de ser publicador não batizado na juventude. De acordo com um membro da audiência presente na sala, os advogados do governo ficaram claramente chateados com isso, incomodados. E isso várias vezes ao longo do processo, porque as histórias eram muito pouco relevantes para o caso. Então, aqui estão alguns trechos do que as testemunhas, do lado das testemunhas de Jeová, as de defesa, declararam no tribunal. A fonte é Vartland, do dia 10/1 de 2024. Essa aqui é uma citação. Aos 11 anos, eu estava determinado a estar pronto para ser batizado. No entanto, seus pais não pensavam assim e ela teve que esperar até os 15 anos para ser batizada. Os advogados também estavam interessados em saber como que NN, que é o codinome, o nome não é citado, reagiria se as suas próprias filhas não quisessem ser batizadas. A Bíblia nos ensina que as pessoas têm livre-arbítrio e que Jeová respeita que as pessoas façam suas próprias escolhas. Quando ele faz isso, também temos que respeitar isso. Então, esse foi um dos testemunhos, como se fosse uma escolha e que eles teriam que respeitar. A própria NN, essa pessoa, foi desassociada quando tinha 20 e poucos anos. Ela explicou que a desassociação foi mais ou menos escolhida por ela mesma, no sentido de que o caso poderia ter tido um resultado diferente se ela tivesse agido de forma diferente. Aí tem a citação dela. Eu acho que isso se aplica à maioria das pessoas. Os anciãos fizeram de tudo para me convencer a ficar e a voltar. Aí continua, né? Várias outras testemunhas contaram histórias semelhantes, que eles experimentaram que Deus e a congregação estavam prontos para perdoar, mas que não estavam prontos para perdoar a si mesmos
pelos pecados que cometeram. Então, é como se eles achassem, no testemunho, que a desassociação foi importante, necessária, um processo que eles precisavam ter passado. Continuando, as testemunhas também foram questionadas, e no caso, por testemunhas, eu me refiro às de defesa das testemunhas de Jeová. Elas foram questionadas se a saudade da família e do convívio social foi um fator decisivo para o seu retorno à congregação. Embora vários admitissem que isso tinha sido um erro, ou seja, eles voltaram por causa disso, mas eles consideraram isso um erro, ao mesmo tempo acreditavam que não era o fator decisivo, ou seja, o mais importante. Segundo essas pessoas, obter perdão e restaurar o relacionamento com Jeová era o fator mais importante. E aí continua: embora a prática da desassociação seja rigorosa, as testemunhas acreditavam que ela trouxe consigo consequências positivas para elas mesmas. Então, estão vendo o quadro aí, né? As testemunhas de Jeová pegaram como testemunhas pessoas que disseram que a desassociação foi necessária e positiva para o processo delas. Outra citação: nós nos chamamos de povo de Jeová e nisso reside uma obrigação. Nosso comportamento pode trazer honra ou desonra para ele. Isso aí é uma das citações. Outra citação: em segundo lugar, este é um acordo que protege a congregação. Ignorar o pecado pode encorajar uma atitude negligente. E, por fim, é um arranjo que nos protege. Pode ajudar alguém que seguiu o caminho errado a voltar para Jeová. Fim da citação. Ele também informa, no seu relatório, que várias testemunhas temiam as consequências que a decisão do governador do condado, aí referíamos à Noruega, teria nas atitudes das testemunhas de Jeová na sociedade norueguesa. Uma das testemunhas disse que a escola das crianças tinha sido bem apoiadora em dar às crianças a educação alternativa ou isenções, mas que temia como isso seria no futuro caso as testemunhas de Jeová perdessem o status de religião oficial. Uma outra testemunha disse que a perda do direito de realizar uma cerimônia de casamento e que não poderiam mais se casar legalmente no salão, lembrando que em alguns países o ministro religioso das testemunhas de Jeová e de outras religiões oficiais reconhecidas pelo país são autorizados pelo governo a oficiar em casamentos. Eles portam um documento e esse documento equivale à certidão que aqui no Brasil nós obtemos num cartório. Pois bem, então essas testemunhas disseram que a perda desse direito de se casar legalmente no salão poderia acarretar um peso financeiro para os casais que estivessem se casando. E uma pessoa disse, entre aspas, é terrivelmente injusto ser colocado numa situação como essa. Ninguém esteve na nossa casa, ninguém ouviu de nós diretamente como estávamos indo, e o fim da citação é essa daí, como quem diz, o governo não averiguou diretamente conosco qual era a real situação. Pois bem, então, essas frases foram frases usadas pelas testemunhas de defesa, das testemunhas de Jeová. Se vocês quiserem que eu faça um outro vídeo falando sobre as alegações dos advogados de defesa das testemunhas de Jeová, me digam, por favor. Tem muita coisa interessante. Uma curiosidade. Gostariam de saber quanto que as testemunhas de Jeová pagaram aos advogados para representarem elas? Aqui diz que foram 1.100 horas no total dessa defesa. E que somente a taxa de um dos advogados, chamado Rizdal, foi de $600 por hora. Faça as contas. 1.100 horas, $600 por hora. Total, 660 mil
E sabemos disso porque tiveram que informar suas despesas no tribunal. Então, isso aqui não é, boato, é informação. Com isso, algumas perguntas importantes desse relato podem ser feitas. Por exemplo, as testemunhas de defesa estavam certas nas suas declarações? Segundo, até onde vai o direito de expulsão que as religiões têm? Ou as religiões não têm nenhum direito de expulsarem? Terceiro, o que a Bíblia diz sobre isso, a respeito de expulsão daqueles que realmente vivem contra o cristianismo? Quarto, e também muito importante, quem ganhará esse julgamento? As testemunhas de Jeová ou o governo da Noruega? É uma pergunta interessante também. E porque o resultado disso pode definir também uma série de outras ações. E eu, particularmente, creio que se elas perderem, elas vão recorrer à Corte Europeia de Direitos Humanos. E, por fim, eu gostaria de saber se vocês estariam interessados que eu fizesse um vídeo mais detalhado sobre todo esse processo do julgamento. Nós temos informações relativas a cada dia do processo. O que aconteceu, quem depôs, o que foi dito, as testemunhas de acusação, as de defesa, o que os advogados do governo da Noruega disseram, o que os advogados das testemunhas de Jeová disseram e assim por diante. Acham esse assunto relevante para uma melhor compreensão? Então me digam. Então eu quero aqui agradecer a vocês que ficaram até o fim deste vídeo. Se vocês acham que esse meu trabalho em pesquisar e traduzir essas informações e esmiuçar e apresentá-las mastigadas para vocês é importante, então eu peço que deixem o seu like, que compartilhem, que assinem a nossa rede social. Um grande abraço a todos, fiquem bem.